Agora deixa eu te contar algo sobre os Amish que ninguém na sua loja de jardinagem vai te contar. Eles não compram fertilizante, não compram spray para pragas, não têm aplicativos nos telefones dizendo quando regar, não assistem seminários sobre saúde do solo ou veem vídeos sobre sistemas de canteiros elevados que custam 4.000 dólares para construir. E suas hortas? Senhor, tenha piedade. Suas hortas vão fazer a sua parecer que você desistiu em abril. Vivi perto o suficiente de comunidades Amish a maior parte da minha longa vida para ver como trabalham. E o que notei, o que me impressionou desde o início, não foi o quanto trabalhavam duro, foi o quão pouco desperdiçavam. Cada movimento tinha um propósito. Cada técnica tinha sido passada e testada e refinada ao longo de gerações até que o que sobrou era apenas o que realmente funcionava. Não estão fazendo menos porque são preguiçosos. Estão fazendo menos porque descobriram o que importa. A diferença. E a maior parte do mundo moderno de jardinagem não descobriu isso ainda, apesar de toda a sua tecnologia e seus tutoriais no YouTube e seus canteiros elevados caros. Deixa eu te mostrar o que quero dizer. O solo vem primeiro, sempre. Te disseram para começar com sementes. Comprar as sementes certas, a variedade certa, a marca certa. E então te venderam sacos de fertilizante para despejar em qualquer terra pobre que você por acaso tivesse embaixo. Pelo amor de Deus, você não pode colocar uma boa semente em chão morto e esperar milagres. Os Amish sabem disso. Sempre souberam. 2 vezes por ano, todo ano, famílias Amish espalham esterco de cavalo envelhecido por seus canteiros de horta. Primavera e outono. Nem mais nem menos. Na primavera alimenta o solo enquanto acorda. No outono se decompõe lentamente durante o inverno, criando o que só posso descrever como a terra mais rica, mais escura, mais viva que você já colocou suas mãos. Quando a estação de plantio chega de novo, aquele chão está pronto. Genuinamente pronto. Minha avó fazia o mesmo. Tínhamos uma mula chamada Edgar, que era mal-humorado e opinativo, mas produzia o melhor corretivo de horta que você poderia pedir. Vovó espalhava aquele esterco todo outono antes da primeira geada, virava levemente, e na primavera aquele canteiro de horta cheirava como algo vivo. Rico e escuro e pronto. A ciência chama o que acontece em solo saudável de microbioma próspero. Isso é só um jeito chique de dizer que sua terra está cheia de coisinhas vivas, minúsculas, bactérias e fungos e organismos que você não consegue ver, todos trabalhando juntos para quebrar nutrientes numa forma que suas plantas possam realmente usar. Quando aquela comunidade de vida está saudável e ativa, suas plantas crescem mais fortes com menos esforço de você. Quando você despeja fertilizante sintético em solo morto, está alimentando a planta diretamente, mas matando aquela comunidade subterrânea. Você se torna dependente do saco. Os Amish nunca se tornaram dependentes de nada que tinham que comprar. Em cima do esterco, restos de cozinha vão diretamente para as fileiras da horta. Cascas de vegetais, borra de café, cascas de ovo. Não numa lixeira de compostagem separada que precisa ser virada e gerenciada. Diretamente no solo onde as colheitas da próxima estação vão crescer. Os nutrientes vão exatamente onde serão necessários. Sem passos extras. Sem trabalho extra. Esse é o jeito, Amish. Remove tudo desnecessário e faz o que sobra perfeitamente. Plante quando a natureza disser. Não quando o calendário disser. Querem que você siga a data no pacote de sementes. A data da última geada no seu CEP. O cronograma de plantio no livro de jardinagem que alguma pessoa com diploma escreveu para uma audiência geral que pode ou não morar perto de você. Os Amish observam carvalhos. Quando as folhas de carvalho atingem o tamanho da orelha de um esquilo, plantam milho. Esse é o sinal. Não 15 de abril. Não 6 semanas após a última geada. As folhas de carvalho. Porque carvalhos respondem à temperatura do solo, não à temperatura do ar, e suas sementes se importam com a temperatura do solo. Um solo frio e molhado vai apodrecer sua semente de milho, não importa o que o calendário diga. Mas quando aquelas folhas de carvalho são do tamanho da orelha de um esquilo, o chão está confiavelmente quente o suficiente para a germinação. Amo isso. Sempre amei. A árvore é o termômetro.
A floresta é o almanaque. Grátis, preciso, e nunca precisou de uma atualização de software. Vegetais de raiz são plantados 6 semanas antes da primeira geada esperada. Cenouras, beterrabas, nabos crescem no calor, mas terminam amadurecendo no frio, e aquele tempo frio converte seus amidos em açúcares. Uma cenoura puxada de chão frio é mais doce que qualquer coisa que você vai encontrar numa loja. Meus filhos costumavam comê-las direto da horta como doce, terra e tudo. Deixei. Aquela terra era limpa. Sabia o que tinha nela. E nada entra de uma vez. Os Amish plantam em sucessão. Novas fileiras de alface a cada 10 dias de abril a agosto. Feijões no início de junho, então de novo em julho, então de novo no final de agosto. O resultado é uma colheita contínua, em vez de uma única descarga esmagadora que apodrece mais rápido que você pode comer. Vi jardineiros modernos plantarem tudo num fim de semana entusiástico e então passarem os próximos 2 meses se afogando em abobrinha enquanto sua alface floresce e seus feijões ficam duros. Paciência e tempo. Essas 2 coisas sozinhas vão dobrar o que sua horta produz. Deixe as plantas trabalharem juntas. Aqui é onde os Amish fazem algo que parece mágica, mas é na verdade só conhecimento antigo. 3 plantas, milho, feijão e abóbora, plantadas juntas no mesmo espaço, trabalhando como time. O milho cresce alto e dá ao feijão algo para escalar. O feijão puxa nitrogênio do ar e fixa no solo, alimentando tanto o milho quanto a abóbora. A abóbora se espalha largamente ao longo do chão, sombreando ervas daninhas e mantendo a umidade. Cada planta está fazendo algo pelas outras. Isso é chamado plantio companheiro, e a pesquisa confirma o que os Amish sabem há séculos. 3 plantas cultivadas juntas desse jeito podem produzir até 40% mais comida que as mesmas plantas cultivadas separadamente. 40% da mesma quantidade de chão. Sem fertilizante extra e sem água extra. Esse número deveria te incomodar se você tem feito jardinagem em fileiras separadas, ordenadas a vida inteira. Me incomodou quando primeiro realmente sentei com isso. Calêndula vai a cada poucos metros ao longo das bordas. Aquelas flores laranja brilhantes não são decoração. Produzem um cheiro que afasta pulgões, moscas brancas e certos besouros. Manjericão plantado ao lado de tomates melhora o sabor dos tomates e repele lagartas do tomate, as grandes lagartas verdes que podem despojar uma planta de tomate durante a noite. Capuchinhas perto de montes de pepino atraem insetos benéficos que comem pragas enquanto mantêm besouros de pepino e percevejos de abóbora à distância. A horta se torna seu próprio sistema de proteção. As plantas se defendem. Você não está lutando contra pragas. Você arranjou as coisas para que as pragas achem sua horta inóspita e sigam para a de outra pessoa. Isso é trabalhar mais inteligente. Toda vez. Regue fundo. Regue na hora certa. Regue menos que você pensa. Te disseram para regar todo dia. Manter o solo úmido. Checar constantemente. E então as pessoas ficam fora toda a noite com uma mangueira, borrifando os topos de suas plantas, se sentindo responsáveis. Os Amish regam profundamente 2 vezes por semana. E regam no nível do chão, nunca por cima. Quando a água vai fundo, raízes seguem para baixo. Uma planta com raízes profundas pode suportar seca, calor e estresse, porque está puxando umidade de bem abaixo da superfície, onde fica fresca e disponível. Uma planta regada superficialmente todo dia desenvolve raízes que ficam nos primeiros centímetros do solo. A primeira semana quente e seca, aquela planta desmorona. Regar de manhã dá às plantas tempo para secar durante o dia. Regar na superfície em vez de por cima significa que as folhas nunca ficam molhadas durante a noite. Doenças fúngicas como ferrugem e oídio precisam de folhas molhadas para se estabelecer. Essa única mudança simples, parar de molhar as folhas, elimina a maioria dos problemas fúngicos sem qualquer spray ou tratamento. E então a cobertura morta. 8 centímetros de material orgânico colocado ao redor de cada planta. Aparas de grama, palha, folhas picadas. Isso age como um cobertor sobre o solo. Corta a evaporação dramaticamente.
Os Amish cortam suas necessidades de rega aproximadamente pela metade só por fazer cobertura morta consistentemente, e aquela cobertura lentamente se decompõe e alimenta o solo ao mesmo tempo. Está fazendo 2 trabalhos enquanto você faz outra coisa. Meu terceiro marido, que Deus descanse sua alma paciente, não acreditava em cobertura morta. Dizia que parecia desarrumado. Fiz cobertura morta de qualquer jeito, porque estava fazendo jardinagem há mais tempo que ele estava vivo e sabia o que funcionava. Aquele homem veio eventualmente. Geralmente vem. Barris de chuva posicionados sob calhas coletam o que cai livremente do céu. A água da chuva não tem cloro, não tem flúor e um pH naturalmente balanceado que plantas preferem. 2,5 centímetros de chuva num telhado de tamanho razoável produz água suficiente para carregar uma grande horta por 2 semanas secas. Os Amish não desperdiçam nada. Nem esforço, nem água, nem nada que o bom Deus manda. Guarde suas sementes. Melhore-as todo ano. Toda primavera jardineiros compram sementes novas. O catálogo chega, a empolgação constrói, dinheiro é gasto. E aquelas sementes são criadas para uniformidade e aparência de prateleira e durabilidade de envio. Não para sabor, não para seu solo específico, não para seu clima específico. Os Amish guardam sementes de suas melhores plantas todo ano. O tomate mais forte, o feijão mais produtivo, a abóbora que sobreviveu à semana seca em agosto sem murchar. Aquelas sementes são guardadas, rotuladas e armazenadas. Plantadas de novo ano que vem, e no ano depois. Com o tempo, através de gerações dessa seleção, algo notável acontece. Aquelas sementes se adaptam, se tornam sintonizadas ao solo local, aos padrões de chuva locais, às pressões de pragas locais. Uma variedade de feijão guardada e selecionada por 20 anos num lugar específico vai consistentemente superar uma variedade comercial cultivada no mesmo lugar porque foi criada, planta por planta, estação por estação, para exatamente aquele lugar. Sementes são armazenadas em telas de janela velhas colocadas por vigas de sótão. Quente, com bom fluxo de ar, sem sol direto. 2 a 3 semanas de secagem e armazenam limpas durante o inverno, sem equipamento especial, sem pacotes selados a vácuo. Só telas e tempo e um lugar fresco e seco. Sementes de tomate precisam de uma breve fermentação, 3 dias num pequeno pote com seu gel. Isso parece complicado, mas leva uns 5 minutos de esforço real. A fermentação remove um revestimento que inibe germinação e também elimina doenças transmitidas por sementes. Depois de 3 dias você enxágua, seca numa tela e você tem estoque de sementes que vai germinar melhor que qualquer coisa que comprou. Os Amish pensam sobre suas sementes do jeito que pensam sobre suas famílias. Você seleciona pelas melhores qualidades, você as protege cuidadosamente. E você investe na próxima geração mesmo quando não vai pessoalmente ver o resultado completo. Lide com as ervas daninhas antes que elas lidem com você. A maioria dos jardineiros trava guerra contra ervas daninhas. Puxam e borrifam e sofrem e nunca ganham completamente porque estão sempre respondendo depois do fato. Os Amish previnem. A diferença. Uma camada grossa de cobertura morta bloqueia 90% da germinação de ervas daninhas antes de começar. Sementes de ervas daninhas precisam de luz para germinar. Cubra o solo e você cobre a luz. Sem luz, sem ervas daninhas. As poucas que empurram são puxadas imediatamente após chuva quando o solo está macio e as raízes soltam limpas. Em chão seco e duro, puxar uma erva daninha arranca o topo e deixa a raiz. Em chão molhado, você puxa a coisa toda num movimento e está pronto. Cultivar de manhã corta ervas daninhas quando estão em sua mais vulnerável. Mudas de ervas daninhas jovens têm caules tenros. O sol da manhã as seca antes que possam se recuperar e reenraizar. 1 hora de trabalho matinal em ervas daninhas jovens previne 4 horas de remoção de ervas daninhas maduras depois. Os Amish nunca deixam ervas daninhas ficarem confortáveis. A atenção cedo e consistente significa que nunca enfrentam a situação esmagadora crescida demais, que faz a maioria dos jardineiros desistir em agosto.
Espaçamento apropriado entre plantas cria um dossel vivo que sombreia o solo e previne novas ervas daninhas de se estabelecerem. As próprias colheitas se tornam supressoras de ervas daninhas quando atingem tamanho completo. Isso é a horta fazendo o trabalho de manutenção para você. Estenda a estação com estruturas simples. Molduras frias construídas de janelas recuperadas colocadas sobre caixas de madeira baixas podem estender sua estação de cultivo em 6 a 8 semanas em cada extremidade. Plantio de primavera começa mais cedo. Colheitas de outono duram mais. O vidro captura calor diurno e libera lentamente à noite, criando um bolsão de calor que mantém plantas tenras vivas através de temperaturas que de outra forma as terminariam. Pano de geada feito de lençóis gastos, cortinas velhas, tecido leve, drapeado sobre plantas em noites quando geada ameaça, pode proteger até vários graus abaixo de zero. Plantas que estariam mortas de manhã estão vivas e produzindo na semana seguinte. Os Amish não jogam tecido gasto fora. Vai para a horta. Tudo ganha um segundo propósito. Paredes voltadas para o norte e estruturas de pedra absorvem calor durante o dia e irradiam de volta à noite. Um tomate plantado contra uma parede de pedra ou cerca voltada para o norte ganha 2 semanas extras de tempo de cultivo produtivo comparado à mesma planta em chão aberto. O microclima criado por aquela parede é mensuravelmente mais quente, tanto em temperatura do ar quanto em temperatura do solo, e plantas respondem a cada grau extra. Colheitas resistentes ao frio plantadas no final do verão, couve de Bruxelas, rabanetes de inverno continuam produzindo bem na estação de geada. E aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. Depois de uma geada leve, couve fica mais doce. A planta converte seus amidos em açúcares em resposta ao frio. Uma folha de couve beijada por geada é melhor que qualquer coisa que você colhe no verão. Deus construiu a doçura. Você só tem que estar lá na hora certa para coletar. Mantenha pragas longe sem gastar um centavo. Sabão e água. Uma colher de sopa de detergente simples para 1 litro de água numa garrafa de spray. Isso quebra o revestimento externo de insetos de corpo macio como pulgões e moscas brancas. Desidratam e morrem em horas. Custa quase nada. Funciona tão bem quanto pesticidas comerciais nos insetos que alveja enquanto deixa abelhas e insetos benéficos completamente ilesos. Borra de café espalhada ao redor da base de plantas cria uma barreira que lesmas e caracóis se recusam a cruzar. A textura os irrita e a cafeína age como repelente. A borra também adiciona nitrogênio ao solo à medida que se decompõe. Uma substância fazendo 2 trabalhos de uma vez. Os Amish apreciam isso. Cascas de ovo esmagadas ao redor de caules param lagartas rosca, as lagartas que saem à noite e cortam plantas jovens na base. Bordas afiadas as dissuadem. O cálcio das cascas também previne podridão apical em tomates e pimentões. Seus restos de café da manhã se tornam a segurança noturna da sua horta. Pó de pimenta caiena misturado com água, algumas colheres por galão, aplicado a folhas e caules, mantém coelhos, veados e marmotas longe. Provam uma vez e não voltam. Chuva lava e você reaplica semanalmente. Seguro para os animais, desagradável o suficiente para redirecioná-los para outro lugar. Essas soluções funcionam porque interferem com o comportamento de pragas, em vez de envenenar o ecossistema inteiro. Os insetos bons, as abelhas, as joaninhas, as vespas predadoras, ignoram sabão e pimenta e cascas de ovo inteiramente. As pragas acham condições desfavoráveis e saem. A horta permanece em equilíbrio em vez de estéril. Trabalhem juntos. Não façam sozinhos. Agora quero dizer algo que não tem nada a ver com solo ou sementes ou tempo. Os Amish fazem jardinagem do jeito que fazem tudo mais. Juntos. Dias de plantio trazem vizinhos para múltiplas hortas em sequência. Os canteiros de uma família são preparados, então os próximos, então os próximos. O que levaria uma pessoa uma semana de esforço solo exaustivo leva um grupo um único dia energético. Sementes são compartilhadas. Conhecimento é compartilhado.
Quando uma família desenvolve um tomate que resiste a uma ferrugem local, aquelas sementes se espalham pela comunidade inteira em uma estação. Compras em massa de composto, cobertura morta e suprimentos são divididas entre múltiplas famílias. O custo cai em 60% ou 70% quando você compra em quantidades de atacado e divide a carga. Jardineiros mais velhos ensinam os mais jovens não numa sala de aula, mas de pé numa fileira, mãos no solo, fazendo o trabalho real lado a lado. Quando alguém fica doente, sua horta não sofre. A comunidade intervém sem ser pedida. Os feijões ainda são colhidos. Os tomates não apodrecem na videira. Porque a suposição é que você cuida uns dos outros. Isso não é uma técnica de jardinagem. É um jeito de ser humano. Quero te deixar com algo que vai além de tudo isso. A razão de os Amish fazerem jardinagem do jeito que fazem não é eficiência por si só. Não é porque descobriram um sistema esperto. É porque entendem que estão trabalhando com algo vivo. O solo está vivo. As sementes carregam vida adiante. As estações são o ritmo de Deus e você trabalha dentro daquele ritmo ou luta contra e se esgota. Não estão tentando dominar sua horta. Estão tentando participar nela. Tive minhas mãos no solo a vida inteira. A mãe da minha mãe me ensinou a ler a terra, como cheirar se estava pronta, como saber pelo toque se precisava de mais água ou mais ar. Aquele conhecimento não veio de um livro, veio de anos prestando atenção a algo que já estava tentando me ensinar. O maior erro que jardinagem moderna faz é tratar a horta como um problema a ser resolvido com os produtos certos e a informação certa. Não é um problema, é um relacionamento. E como todo relacionamento que vale a pena, recompensa paciência, consistência, respeito e aparecer mesmo quando você não sente vontade. Uma horta vai te ensinar coisas sobre você que nada mais vai. Vai te mostrar o que acontece quando você se apressa. Vai te mostrar que você não pode controlar tudo e que tentar arruína o que você poderia ter tido. Vai te mostrar que esforço pequeno e constante, feito fielmente ao longo do tempo, produz mais que qualquer intervenção dramática. Isso não é só sabedoria de jardinagem, é sabedoria de vida. Toda estação que passei naquela horta me deu mais que comida. Me deu paz. Algo para cuidar. Algo que depende de mim e me recompensa em troca. Propósito não precisa ser grandioso para ser real. Às vezes é só saber que há sementes no chão que precisam que você apareça amanhã de manhã. Agora. Tenho alguns canteiros que precisam ser verificados antes que a luz vá. Você vai plantar algo,